Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 9 de agosto de 2025, são 15 horas. Uma boa notícia. Zanata, Júlia Zanata, que tem a estética nazista, né, com a coroa de flores na cabeça, e o Van Hatten, estão para sair da sua vida. Pelo menos estão para sair do seu bolso, né? Porque você ajuda a pagar esses condenados. Então eles devem sair da sua vida em breve, porque eles vão ser afastados por 6 meses e existe a possibilidade de cassação. Inclusive o caso da Júlia Zanata é mais sério, o que ela fez com aquela criança, de levar a criança para o meio daquilo, é algo que, se nós tivermos uma proteção à criança ou adolescente no Brasil, tem que tirar a guarda dessa mulher. Ela não tem condição de criar um filho que ela leva para um local daquele para, inclusive, segundo as palavras dela mesma, usar como escudo. Né? De uma gravidade assim, inaudita, uma gravidade fora do comum. Né? Já o Van Hatten, quantos motivos para tirar esse sujeito da Câmara dos Deputados existem? Né? Desde ameaças a ministros do Supremo, tudo que esse sujeito já fez na carreira dele, uma vida de crimes, né? É um bandido, é um sem vergonha. E ainda por cima, eles cometeram o erro de desrespeitar a instituição da presidência da Câmara. Veja, quando a gente olha para o garoto que colocaram nesse cargo de presidência da Câmara dos Deputados, você vai dizer, Eduardo, você está julgando pela idade, mas também tem esse componente. Você sabe, provavelmente você que acompanha a política sabe, mas eventualmente vai assistir este vídeo alguém que não saiba que o presidente da Câmara é o terceiro na linha de sucessão. Se cair um avião em que estejam Lula e Geraldo Alckmin, sabe quem vai assumir o governo do Brasil? O presidente da Câmara, ou seja, no caso de hoje, o Hugo Mota. Não é? Fraco, né? O presidente anterior da Câmara não era lá essas coisas, mas pelo menos era alguém que tinha pulso para exercer um cargo dessa importância. Agora, o Hugo Mota, ele morre de medo de todo mundo. Né? Se ele não demonstrar um pingo de autoridade daqui para frente, nas próximas semanas, se ele não conseguir afastar 6 deputados que são os grandes incitadores de tudo que aconteceu na Câmara dos Deputados, ele não vai conseguir terminar esse mandato dele, ou vai terminar esse mandato de uma forma patética, absolutamente sem controle nenhum sobre a casa. Então, o que se espera aí é que o Hugo Mota use o peso do seu cargo para afastar efetivamente esses deputados e, uma vez afastados, que seja votada a expulsão deles. A gente sabe que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados é um colegiado de cartas marcadas, controlado pela extrema-direita, porém, o Hugo Mota é o homem do centrão. Então ele tem que conseguir fazer essas articulações e tirar no mínimo esses 6. Na verdade, seriam dezenas que deveriam ser retirados da Câmara dos Deputados. Mas se retirar estes 6, pelo menos vai ter um efeito didático sobre a Câmara dos Deputados e outros vão evitar. Se não for feito isso, vai acontecer toda hora. E o Parlamento brasileiro, como você sabe, a Câmara dos Deputados sobretudo, mas o Senado também teve problemas, sofreu uma tentativa de golpe. Não é pouca coisa, a gente está aqui falando,
muita gente já falou, né? Todos os canais já falaram, e eu me junto a eles para falar também, foi uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe que, inclusive, até agora, não provocou nenhuma única prisão. Então, o mínimo que você tem que fazer é cassar o mandato dos incitadores, e eu acredito, o meu feeling nesse processo é de que isso vai acontecer para que o Centrão não perca a vantagem que tem em controlar o presidente da Câmara. Né? Senão o Centrão também não vai ter essa vantagem de ter um presidente da Câmara que funcione, que atue. Né? Então, com o peso do Centrão, eles vão ser caçados, e tem dois em particular que são os mais asquerosos de todos, que são Júlia Zanatta e o Van Hatten. Só esses dois saindo dos nossos bolsos e das nossas vistas já vai ser um grande avanço para o Brasil. Vamos ver algumas informações sobre o caso que eu separei para apresentar para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Acompanhando pela TV, pela Rádio Câmara e também pela internet, o presidente da Câmara, Hugo Motta, chega aqui ao plenário e tenta conduzir a abertura dos trabalhos. Há uma manifestação de deputados de oposição. Começou essa manifestação ontem. Os deputados passaram todo o tempo aqui à mesa, de onde são conduzidos os trabalhos da Câmara. Então há ainda vários deputados de oposição, você que nos ouve pela rádio, ainda à mesa. O presidente tenta assumir o local para poder abrir os trabalhos. Embaixo, no plenário, os outros deputados. Eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas isso é minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro, eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan. Sim. E eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não vai fazer fake news ao vivo, não vai mentir ao meu respeito, não vai me difamar e não vai dizer que eu defendi autogolpista. Fala pessoal, estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O Hugo Motta nos ameaçou, disse que vai suspender os nossos mandatos e que mais tirar a gente aqui à força com a polícia. Então eu estava em casa, mas fui chamada pelos colegas e tive que vir com a minha bebê. Será que eles vão tirar a gente à força? Será? O Hugo Motta discursou aqui um dia dizendo que tinha nojo de ditadura. Meu Deus, o cara fala, o PM fala com orgulho que aplicou mais de 100 multas num evento religioso, que eu já fui, o ano passado eu fui em Indaial, na motocicleta do padre João Bachmann. Você não tem vergonha, funcionário público, você não tem vergonha de aplicar mais de 200 multas num evento desse? Vergonha, vai prender bandido, chega de botar multa em cidadão, chega! Não vai ter sessão. Três horas e 3 minutos. Senador Girão. 33, a idade de Cristo. Aí. Uma inspiração para nós aqui, porque a gente está em medidas extraordinárias para tempos extraordinários que a gente está vivendo no Brasil. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. A batalha não para, 7h30 da manhã, guerreiros amanhecendo aqui no plenário e obviamente tem que vir um cafezinho da manhã. Olha, uma coisa chique, isso aqui é 5 estrelas. Estamos aqui novamente no plenário da Câmara dos Deputados. Teve plantão aqui a noite inteira e agora a mulherada tá aqui, deputada Carol tá aqui, Dani, Anne, a Rosana, a Cris. Eu tô ao vivo aqui no plenário Nereu Ramos, aqui na Câmara dos Deputados, e o Hugo Motta tá tentando fazer a sessão da Câmara aqui desse plenário. Então a SGM tá montando a estrutura
tá? A polícia legislativa não estava deixando os deputados entrarem, eu consegui entrar. Tô sentado aqui. Absurdo, hein? Absurdo. Protesto à prisão do presidente Bolsonaro e a ausência do avanço da anistia desses crimes aqui no Brasil. Você marca a gente lá? Marco já. Dia 6 de agosto e todo o Congresso agora aqui quer dar um recado de que nós não iremos sair desse plenário até voltar a anistia e respeitar o Congresso. Mais engraçado de todos os vídeos é aquele que a Zanata mostra irritação porque evangélico que estacionou em local proibido foi multado. Para ela, se for evangélico, pode estacionar em local proibido. Bom, você viu aí a situação que eles submeteram ao país, né, o golpe, você já viu em incontáveis mídias e viu também agora no blog da Cidadania. Esses deputados acusados de quebrar o decoro, que vão ser afastados, tá aqui você tem, inicialmente, Sóstenes Cavalcante, esse eu não acredito, Nicolas, Zucco, Alan Garcês, Carol de Tone, Marco Feliciano, Domingos Sávio, Van Hatten, Zé Trovão, Bia Kisses, Carlos Jordi, Paulo Bilinski, Marcos Polon e Júlia Zanata. Eu vou me concentrar no Van Hatten e na Júlia Zanata. A Júlia Zanata porque ela tem um caso adicional que é muito grave, muito grave. Eu conversei com um conselheiro tutelar que diz que ele duvida que ela não vai, no mínimo, ter que responder a uma investigação que pode culminar com a perda da guarda da criança até que ela passe por exames de sanidade mental, etc, etc. Muito bem. Motim bolsonarista teve, como você viu, serviço All Inclusive, um nome chique para funcionários da casa que tiveram que sair atrás de comidas para esses pilantras que estavam lá tentando dar um golpe no parlamento, fechar o Congresso. O Hugo Mota, como eu estava dizendo na minha locução aí, é o grande responsável por isso, né? Ele vai para um lado, outra hora ele vai para o outro, ele tenta agradar todo mundo e no fim se enfraquece. Não é? Porque ele não tem o apoio de ninguém e não apoia ninguém. Ele fica tentando ser esperto, ficar de bem. Olha, eu sempre digo o seguinte, se você tem o caminho mais rápido para o fracasso é você tentar agradar a todo mundo. Agrade quem você acha. Você não agrade, na verdade, não agrade ninguém. Faça aquilo que você acha que deve fazer e aqueles que concordam com o que você fizer vão estar ao seu lado. Muito bem. Cada vez mais isolados, os apoiadores do Bolsonaro estão dobrando a aposta no radicalismo e estão todos se ferrando. E esses deputados, eles vão se dar muito mal. Por quê? Porque o Centrão vai usar o seu peso para puni-los, por uma única e simples razão. Porque o Centrão perde poder se o Hugo Mota perde poder. Porque o Hugo Mota é o candidato do Centrão à presidência da Câmara e o que acontecer com ele vai refletir no Centrão. Já cada vez mais isolados, então os bolsonaristas estão dobrando essas apostas, estão se prejudicando. E agora chegou a vez desse grupo que eu falei aí, inclusive do espertalhão Moro, Nicolas, que pode inclusive ficar inelegível, não é? Traidor, raposa, camaleão, foi com essas palavras que Malafaia, o principal articulador dos atos de rua a favor de Bolsonaro, se dirigiu na última semana a Ciro Nogueira. Ou seja, Ciro Nogueira que ele às vezes dá uma de radical, mas ele sempre foi um moderado, inclusive esteve no governo Lula, né? Apoiava o governo Lula. Então aí o bolsonarismo vai caminhando rapidamente para se isolar, inclusive, da população. O Hugo Mota decide indicar afastamento de 5 deputados por 6 meses. Não é? São 5 deputados.
aqui nós temos, entre eles, a Zanata e o Van Hatten. O Van Hatten, porque ele se encastelou, né, na cadeira do deputado, e a Zanata, porque essa questão do bebê ficou muito séria. Os nomes dos afastados são Zanata, Marcel Van Hatten, Marcos Polon, Zé Trovão, Camila Jara e Nicolas Ferreira. Então, você tem os três piores aí, que devem ser a Zanata, o Van Hatten e o Nicolas. Eles vão sair das nossas vidas por 6 meses e provavelmente não voltam, porque tem muita coisa, todos eles estão sendo investigados agora. O Van Hatten, a situação dele é mais grave, ele está com uma investigação aberta no STF e, inclusive, você teve um dos bagunceiros aí, disse que é autista, que não entendeu o que acontecia. Se ele não entendeu o que acontecia, como é que ele é deputado? É inacreditável isso, né? No caso da Zanata, essa investigação aqui, o indício de violação do ECA, segundo a OAB, deve causar problemas muito mais sérios para ela do que ela está pensando, porque a questão é séria e ficou pública. O deputado que pode ser punido diz que sentou na cadeira de assessor. É conversa fiada, ele estava lá sentado, o Mota estava do lado dele pedindo para ele se retirar, e não importa de quem fosse a cadeira, ele não tinha que estar sentado lá nem tentando obstruir os trabalhos. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar o meu abraço para todo mundo.